A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa IAD, ou Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Joinville. Nós estamos no terceiro trimestre trabalhando sobre a lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como tema geral a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos aprendendo muito sobre os enfrentamentos, também os desafios que a igreja moderna, a igreja contemporânea tem vivido nesses últimos dias, não apenas no âmbito moral, mas também no âmbito ideológico, filosófico. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar nessa pré-aula. Hoje, a nossa pré-aula é de número 3, que tem como tema o perigo do ensino progressista. Vamos falar um pouquinho sobre essa expressão, sobre esse termo, e quais são os perigos que estão infiltrados dentro desses ensinos progressistas, que estão se infiltrando ou procurando de alguma forma se infiltrar em nossas igrejas. Para esta lição, nós temos o textuário que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 1, que nos diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E a verdade prática, que reforça essa leitura, nos diz o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. São temas importantíssimos e que é necessário da nossa parte fazer uma análise e buscar orientação em relação a isso. E dentro dessa lição, nosso professor e também os nossos alunos que estão nos acompanhando terão aí um bom embasamento para poder então refutar essas ideais, nessas filosofias, a fim de preservar o genuíno Evangelho de Cristo. Nós temos uma leitura bíblica em classe que você pode fazer aí na sua casa, que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Por isso, então, recomendamos que você faça essa leitura, assim como também as leituras sugeridas durante a semana aqui pela nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Amados, nós vamos começar a falar sobre essa lição no nosso tópico de número 1. E o tópico de número 1 da nossa lição de número 3 tem como título a descaracterização do cristianismo. Dentro desse tópico, nós vamos abordar 3 assuntos que são os 3 subtópicos presentes aqui. Primeiro, a deterioração moral. Segundo, a erosão da ortodoxia. E terceiro, a corrupção da fé. Essa expressão, descaracterização, é antagônico a aquilo que é característico. O cristianismo, ele possui uma característica. De tantas qualidades, que nós poderíamos frisar aqui dentro do que nós conhecemos como cristianismo genuíno, entre elas estão, vamos elencar aqui 3 que fazem parte aqui do assunto que estaremos tratando, que é a moral. O cristianismo traz esse bom senso, o bom senso da moral, da ética, da prudência, e também a questão da ortodoxia bíblica. Nós, cristãos, nós prezamos pela ortodoxia bíblica, cremos na inspiração verbal e plenária, vamos falar sobre isso também, cremos na inerrância da palavra de Deus e nós se opomos a tudo que tenta de alguma forma ferir essa ortodoxia bíblica. E também a nossa fé, que segundo a Bíblia, no livro de Hebreus, nos diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, e a fé em Cristo Jesus, que alimenta a nossa esperança de que um dia o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja e que também Ele estará conosco por todos os dias. Nós vamos procurar mostrar aqui aos irmãos que esses perigos desse ensino progressista está presente tentando desconstruir essas características da fé cristã. Mas, antes de nós abordarmos de forma efetiva, vale fazer voltar um pouco no tempo para tentar entender o que significa essa terminologia, essa ideia progressista
e que talvez você já pode ter ouvido falar numa esfera política de progressismo, mas isso vai muito além do que apenas nós conhecemos como o sentido tradicional da palavra. Porque quando você fala progressismo ou progresso, obviamente que vem uma ideia de coisas boas. Progresso é uma coisa que busca progredir. Mas no sentido filosófico, no sentido político e também aqui no sentido teológico, há grandes problemas que nós devemos evitar. Esse movimento, na verdade, progressista, que vai dar origem ao que nós chamamos hoje de teologia liberal, né, que é o foco dessa lição. Digamos que a teologia liberal, ela é o conjunto de todas essas ideias progressistas, né, e que estão sintetizadas então nessa terminologia, teologia liberal, que nós vamos comentar também sobre isso. Mas esse progressismo tem origem lá no século XVIII, com a chamada Revolução Francesa, partindo aí de uma ideia filosófica, de uma ideia política, que é o iluminismo, né? E o iluminismo que tenta sair, então, das questões de crença mitológicas e que, por um lado, alguém pode observar um benefício naquele período, tendo em vista que o iluminismo surgiu como uma oposição às ideias monárquicas, os reis da época que tinham e preservavam um regime, na ideia deles, teocráticas, né? E que a palavra do rei equivalia o mesmo que a própria palavra de Deus, trazendo assim uma certa desigualdade social e problemas de natureza econômica em toda a grande Europa, que naquele período a sua maioria era composta por monarquias. Então o iluminismo surge como uma ideia antagônica, se opondo a essa ideia e trazendo a reflexão, trazendo a oposição às ideias religiosas, às ideias mitológicas. Isso não envolve apenas o cristianismo, tendo em vista que naquele período, né, o cristianismo da outra ordem que nós dizemos predominava, obviamente, mas também todas as outras crenças religiosas que de alguma forma imperavam em alguns governos e algumas monarquias. Então o iluminismo surge como uma oposição, uma ideia da burguesia com o objetivo de tirar do poder, tirar essa ideia de autoritarismo, absolutismo que reinava ali sobre a pessoa dos próprios reis que governavam. A partir disso, então, vem após o positivismo, né? O iluminismo, ele tira essa ideia, mas deixa meio que bagunçado. E o positivismo, então, vem com o objetivo de organizar essas ideias. Inclusive, nós temos na bandeira do Brasil, né, a expressão ordem e progresso, que é uma expressão positivista. E no positivismo, a ideia que se tem, a ideia central do positivismo, e vale a pena você fazer essa pesquisa, você, professor que me acompanha, que vai aplicar essa lição, faça uma pesquisa histórica, sociológica, para entender esses conceitos, esses termos que nós estamos falando aqui, e o que impactou essas terminologias, né, esses ideais, no século XVIII e o século XIX. Então, meus irmãos, voltando aqui ao que nós estávamos comentando, o positivismo tem como base das suas ideias a crença que a ciência dará a resposta a tudo, ou seja, tudo que diz respeito à religião, tudo que diz respeito a crenças dentro do positivismo é ignorado. É claro que naquele período existia sim muitos exageros por parte de crenças religiosas e mitologias religiosas, mas o que o positivismo afetou de forma muito negativa foi o fato de desconstruir alguns pontos fundamentais da fé cristã, que eram pontos doutrinários genuínos e que afetaram de algum modo tudo o que nós conhecemos hoje como fundamentos da fé cristã. Por exemplo, quando houve esse grande movimento e o seu advento, lembrando que esse ocorrido aconteceu meio que contemporaneamente ali com o período da Reforma Protestante, nós presenciamos aí ao longo da história, e isso não é eu que estou falando, é a própria história que narra, nós presenciamos aí um grande esfriamento do cristianismo, do movimento cristão na Europa, né? Essa ideia foi sendo difundida
e as suas vertentes, suas raízes foram gerando graves problemas para os crentes, os cristãos de toda a Europa. Não é incomum, melhor dizendo, você encontrar hoje na Europa igrejas frias, igrejas que buscam mais o lado da teologia liberal, que nós também vamos comentar aqui. Então o progressismo, ele vem dentro dessa ideia. O berço do progressismo é o iluminismo, é essa ideia positivista, né, que desconstrói, descaracteriza aquilo que é sagrado, aquilo que é religioso, aquilo que tem sua raiz em crenças, por assim dizer. Mas, a partir daí, então, nasce essa teologia liberal, porque o liberalismo, que nós vamos falar também sobre isso aqui hoje, precisa ser compreendido também na sua raiz. Porque eu posso dizer, por exemplo, que eu sou liberal. Eu sou talvez liberal economicamente, porque eu tenho um pensamento liberal, ou você tem um pensamento liberal econômico, diz respeito a alguém que não deseja que a economia de uma nação esteja nas mãos de um poder estatal, mas sim em empresas privadas, né, para que possam concorrer e assim gerar demanda e também baixar os preços. Isso é uma política de economia liberal. Mas o liberalismo, essa expressão dentro de qualquer conceito, ela identifica-se sair daquilo que é macro, sair daquilo que é grande, sair daquilo que é dominador. Por exemplo, quando uma economia está nas mãos de um governo que busca estatizar as empresas, eu estou dizendo, eu quero uma economia liberal para tirar o poder do governo. Agora, quando eu digo que eu sou de uma teologia liberal, eu estou ignorando o fato de igrejas históricas pregarem doutrinas bíblicas baseado na fé, baseado no que a Escritura diz e dizer, agora eu posso viver conforme os meus pensamentos, agora eu posso viver conforme os meus ideais. E a partir daí, então, começa-se a deturpação da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o cristianismo, nós encontramos essas características fundamentais, que é a moral, que é a preservação da ortodoxia cristã, que é também os valores da nossa fé. E esse ensino progressista, ele tenta desconstruir as bases dessas características que nós estamos aqui mencionando. De que forma? A deteriorização moral, por exemplo, nós temos uma abordagem relacionada a isso, né, que é o enfraquecimento da doutrina bíblica, o relativismo, que não aceita norma e nem moral absoluta. Esse problema do relativismo, né, cujo pai é Friedrich Nietzsche, que ensina que não existe uma verdade absoluta. Falar sobre verdade absoluta nesse presente século é uma loucura. Ninguém entende que exista uma verdade absoluta, mas nós, como cristãos, enraizados na palavra de Deus, nós acreditamos que sim, existe uma verdade absoluta e essa verdade chama-se Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também temos o problema, conforme descrito aqui no subtópico 2, a erosão da ortodoxia, a desvalorização da palavra de Deus, né? Estão tentando, de alguma forma, relativizar também a palavra de Deus, tirando os conceitos doutrinários dela, invalidando textos. Isso começa lá já com a chamada inspiração dinâmica. Foi falado já, teve uma lição específica sobre isso na escola dominical, né? Na inspiração dinâmica, acredita que alguns textos apenas são inspirados e não todos, e ali é o surgimento dessa ideia maléfica de desconstruir as veracidades da palavra de Deus. E também a corrupção da fé, porque a fé, ela é um firme fundamento. E quando você olha um fundamento, você está na sua casa, você está num prédio, você vê a estrutura, você vê aquele prédio, você vê aquela casa, mas o que mantém aquela casa de pé é o fundamento, são as bases. Então é por isso que a fé é comparada a um firme fundamento, porque é o fundamento que dá o alicerce, é o fundamento que mantém a estrutura de pé. Sendo assim, se eu tiro o fundamento, se eu extraio o alicerce, obviamente que toda a casa, toda a estrutura também é comprometida.
E é isso que esse ensino progressista tem tentado fazer de uma forma ardilosa, capciosa, tentando se infiltrar nas igrejas e também nos ambientes acadêmicos que tratam sobre a teologia cristã. É por isso que precisamos ter cuidado e observar atentamente. Amados, nós vamos agora para o tópico de número 2, que vai tratar de forma incisiva sobre as teorias progressistas. O tema desse tópico 2 é as teorias progressistas. Nós vamos falar aqui sobre a desconstrução da Bíblia, que já teve aqui a sua parte introdutória. Também vamos falar sobre o teísmo aberto e também a teologia da demitologização, que é um termo cacofônico. Já ouviu essa expressão, cacofonia? É um termo que é difícil de pronúncia, fica estranho, mas tornou-se uma terminologia aí imposta aí dentro dos assuntos teológicos. Mas vamos lá. A desconstrução da Bíblia. No progressismo, repousa no antropocentrismo, tendo assim o homem como centro. Agora não é mais, dentro desse ensino progressista, não é mais Deus quem fala com o homem através da Bíblia, mas são os pensamentos humanos, são as ideias humanas que devem estar em evidência, sendo assim necessário uma reinterpretação da Escritura. Sendo assim, como dizem, uma famosa frase que se ouve hoje dentro da teologia liberal, a atualização da Bíblia Sagrada. Dentro desse pensamento progressista, só para os irmãos terem uma ideia, eles afirmam e argumentam que os primeiros cristãos, lá no primeiro século depois de Cristo, a igreja primitiva, eram crentes muito infantis, crentes muito crianças, Os apóstolos estavam ainda descobrindo o que era o cristianismo e por essa razão eles não tinham uma plenitude intelectual para compreender os propósitos de Deus para o cristianismo. É por isso que eles se sentem maiores, predominantes sobre as ideias cristãs, tentando impor algo nas Escrituras. Mas vale lembrar, vale ressaltar que a expressão theopneustos, que está inserida no conselho de Paulo a Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada, theopneustos, ou seja, soprada por Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Nós cremos na inspiração divina, e a inspiração divina ela é verbal e ela é plenária. O que significa isso? Ela é verbal porque foi o próprio Deus que soprou aos autores que compuseram a Bíblia Sagrada. E também é plenária. Plenária por quê? Porque toda ela é inspirada. Não existe um texto menos inspirado, outro texto mais inspirado. Jesus diz que até os sinais diacríticos são inspirados. Não ficará um J, um tio. Toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus com o objetivo de guiar, o objetivo de orientar, dar direção e revelar Deus para os homens. Então nós cremos nisso, essa é a nossa crença, esse é o nosso fundamento. Mas essa ideia progressista tem tentado deturpar essas verdades, ensinando que o homem é o centro, ensinando que o homem ele precisa se readaptar ao que a Bíblia diz, ou melhor, adaptar a Bíblia aos seus costumes. Hoje em dia não é incomum você ver pessoas, até mesmo pessoas que não fazem parte do meio cristão, dizer que é necessário fazer uma reinterpretação da Escritura, tirando alguns textos, tirando alguns contextos. Assim seria muito fácil servir a Jesus. Eu posso pegar apenas os textos que são cabíveis a mim, os textos que talvez de alguma forma indireta tentam validar as minhas atividades promíscuas, as minhas atividades carnais e pecaminosas, e aquilo que condena aquilo que eu faço eu arranco e permito apenas que os textos que me trazem alguma vantagem permaneçam. Isso é um erro, isso é um grande problema. Nós devemos olhar para a Escritura, pois a Escritura ela não omite os erros dos seus autores, mas também ela nos aponta o caminho de como não cometer erros, de como seguir na fé cristã e o que essa obediência vai nos resultar. E a obediência a Deus resultará em crentes maduros, fiéis ao Senhor, leais a Jesus Cristo e esperançosos na sua volta em glória. Precisamos preservar a Escritura. Também
nós vamos ver aqui um outro assunto que o autor, o Sr. Douglas Batista, traz aqui na lição de número 3, que é o teísmo aberto, né? O que é o teísmo aberto? Essa ideia que, na verdade, vale ressaltar que o teísmo aberto não é uma escola teológica, né? É apenas um pensamento teológico que é difundido dentro da teologia liberal, que foi criada por Clark Pinnock, né? E depois teve mais alguns que ajudaram a fortalecer essa ideia. E no teísmo aberto, considera-se que Deus é um ser temporal. E o que é um ser temporal? É um ser que caminha no tempo, um ser limitado. Não é um ser que tem o domínio, não tem a presciência, como nós acreditamos que Deus é um Deus presciente. O que é presciente? É um Deus que sabe todas as coisas, que ele conhece passado, presente e futuro. Para ele é como uma única coisa. Ele vive no seu tempo kairos, como nos diz as Sagradas Escrituras. Mas para o teísmo aberto, alguns textos se contradizem, dando a entender uma aparente contradição de que Deus é limitado, de que Deus é pego de surpresa. Por exemplo, dentro do teísmo aberto vai ser ensinado que quando Adão pecou, Deus não estava preparado para isso. Deus não esperava que Adão pecaria, que Adão não lhe obedeceria. Mas isso é um ledo engano. Nós temos os textos de Hebreus dizendo que o cordeiro já estava imolado antes da fundação do mundo, ou seja, Deus não tinha um plano B. Deus sabia o que aconteceria, pois ele é um ser presciente, ele sabe todas as coisas. Outro exemplo, a Bíblia diz que Deus se arrependeu após o dilúvio ter feito o homem em todas aquelas questões. Mas lá em Números diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. São aparentes contradições. Acontece que quando o escritor de Gênesis diz que Deus se arrependeu, a expressão arrepender-se ali não diz um arrependimento humano, né? Um antropopatismo, como nós dizemos, sentimento atribuído ao homem, sentimento de Deus atribuído aos homens. Mas nós entendemos que ali era uma tristeza profunda de Deus, como um ser, mesmo que divino, mas um ser que se envolve com a sua criação e profundamente se entristeceu pela desobediência humana. Então, esse ensino do teísmo aberto é um equívoco. Esse ensino do teísmo aberto nos abre campo, margem para acreditar em muitas outras coisas, inclusive nos fazer sentirmos impotentes em relação a Deus. Se hoje eu estou aqui e você, meu irmão, que me escuta, é porque nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus que tem o domínio e o controle de tudo em suas mãos. Tirar esse controle de Deus é o mesmo que dizer que ele é um Deus frágil, um Deus limitado e que tem questões que ele não poderia resolver na minha e na sua vida. Por isso que nós te opomos também à ideia do teísmo aberto, que faz parte dos ensinamentos dessa teologia liberal, desse ensinamento progressista. E por fim, aqui no tópico de número 2, nós temos a teologia da demitologização, né? Essa ideia aí que foi criada, o próprio autor que ele elenca aqui, né, o Rudolf Bultmann, né, em 1958, que deu origem a essa ideia. E o próprio termo já diz, uma cacofonia, fica pouco difícil de repetir várias vezes, mas a ideia principal disso já está no termo, né? Demitologização, né? Mito. Aquilo que para ele é considerado mito, né? Que na verdade para nós entendemos, é claro, que quando foi surgir essa ideia, foi com o objetivo de tirar os mitos, segundo ele, mas quando você observa o conceito que ele aplica, é muito complicado. Por quê? Porque eles ensinam que, nesse pensamento, o céu, o inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca, passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e da promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia, né? E nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Então, tudo que diz respeito a milagres, a ações sobrenaturais que estão inseridas na Bíblia Sagrada, dentro dessa ideia aqui, é um mito e precisa ser extirpado, precisa ser modificado. Por exemplo, dentro disso, eles entendem que quando Jesus morreu, ele não ressuscitou. Quando a Bíblia fala de ressurreição, a ressurreição é apenas uma ideia na mente dos discípulos.
Quando fala sobre a concepção virginal, isso também não passa de um mito. E todos os outros milagres que Jesus apresenta não passam de mitos. E também no Velho Testamento, tudo que diz respeito a milagre e ações sobrenaturais, eles desconsideram, inclusive na criação. Para eles, Adão e Eva nunca existiram. Isso é só uma história, uma fábula, um folclore, mas isso é uma verdadeira afronta contra a palavra de Deus. Nós cremos que tudo que foi apresentado nas Escrituras, elas inclusive hoje, em pleno século XXI, com o advento aí da arqueologia bíblica, nos revela que muitos milagres na Bíblia foram reais e verdadeiros, o que desconstrói essa narrativa falaciosa, mentirosa e diabólica que tenta deturpar os valores da palavra de Deus. Então, dentro do tópico 2, nós entendemos sobre essas questões, né? E você, professor, que está nos ouvindo também, que vai trabalhar essa lição, vai poder explorar melhor, com mais tempo aí, dentro da sua classe aí dos adultos, e vai ser uma bênção. Por isso que é importante buscar todos esses assuntos. Não basta apenas um entendimento bíblico do assunto, mas também um entendimento histórico, entendendo as origens, as raízes desses conceitos progressistas, iluministas e tudo mais que está sendo aqui abordado. E para finalizar, nós temos aqui o tópico de número 3, né? Refutando o ensino progressista. Até aqui falamos do que esse ensino progressista trabalha, como que eles alimentam suas ideias, quais são suas origens, mas agora parte de nós entender qual a melhor forma de refutar esses ensinamentos, né? E impedir que isso afete a nossa igreja. Eu dou graças ao meu Deus por pertencer a uma igreja que preza pela palavra, uma igreja que preserva as doutrinas bíblicas, uma igreja madura. E é por isso que essa igreja cresce muito em todo o país, não só no Brasil, mas como no mundo, por preservar o ensino da palavra de Deus. E vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo. O fato da escola dominical ser uma realidade dentro das nossas igrejas é a razão pela qual temos tão pouca oposição, tão pouco tentativa de infiltragem desses tipos de ensinamentos. Por mais que haja alguns fragmentos, mas é minoria. Graças a Deus, porque existem pesquisas que mostram que as igrejas que deixaram o costume de ter a escola dominical foram igrejas que esfriaram, igrejas que perderam a maturidade espiritual e a maturidade bíblica. Em contrapartida, igrejas que preservam o costume da escola dominical são igrejas ativas, igrejas espirituais, igrejas embasadas na palavra de Deus. Queridos, nós temos aqui no tópico de número 3, os 3 subtópicos que nos diz: reafirmando a autoridade bíblica, ensinando as doutrinas bíblicas e enfatizando a santificação. São esses 3 pontos que nós precisamos dar atenção para refutar esse tipo de ensinamento. Reafirmar a autoridade bíblica, reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. Como eu já disse, nós precisamos ensinar os nossos fiéis, os nossos irmãos, que a Bíblia, ela não é um livro qualquer, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, diferente do que ensina aí a teologia liberal, que ensina que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, nós cremos que ela é a palavra de Deus e que ela é suficiente e que a Bíblia, ela tem a sua inspiração em Deus. O próprio Deus projetou, o próprio Deus elaborou e trouxe a realidade através da vida de 40 autores. E preste muita atenção, é sempre importante enfatizar isso. A Bíblia foi escrita por 40 autores num período de 1.500 a 1.600 anos. Muitos deles não se conheceram, muitos deles não se viram, alguns foram contemporâneos, mas a sua minoria, mas a grande maioria dos autores não se conheceram. E mesmo assim, a Bíblia, a sua composição, ela é harmônica e ela aponta para um único assunto. E que assunto é esse? Jesus. O próprio Jesus vai dizer em Lucas capítulo 24, dizendo que convinha que tudo isso acontecesse para se cumprir o que de mim estava escrito na lei, nos poéticos, nos salmos, nos profetas, ou seja, toda a escritura
aponta para Jesus, para o plano de Deus. Quando Deus revela a sua palavra aos autores da Escritura Sagrada, ele tinha um propósito: revelar a verdade de Deus para nós, revelar que haveria de vir alguém que salvaria a humanidade dos seus pecados, das suas promiscuidades, e também nos dar direção, nos apontar o caminho para que nós pudéssemos ter aí um norte. Por isso que o Salmo vai dizer, 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a nossa luz, ela que nos guia em meio à escuridão, em meio às trevas deste mundo que vivemos, cheio de ideias, filosofias, como nós estamos abordando uma delas aqui, que é uma só. Poderíamos falar de muitas, mas com certeza vai ser abordado sobre isso durante as próximas aulas. Por isso, precisamos enfatizar, e estimular nossos irmãos a buscar na palavra de Deus, entendendo que ela é imutável, que ela é inerrante, ou seja, que ela não tem erros. E essa é a nossa doutrina bíblica, baseada em nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Também, ensinando as doutrinas bíblicas. Como eu já falei, nós possuímos a declaração de fé. E na declaração de fé, nós temos aí um estudo sistemático das nossas doutrinas. O porquê que nós cremos que Jesus é Deus. O porquê que nós cremos na Trindade. O porquê que nós cremos no batismo com o Espírito Santo. O porquê que nós cremos no batismo em águas por imersão. E todas essas questões que são de cunho doutrinário, que estão contidos na declaração de fé com as devidas referências bíblicas e ali os apontamentos que evidenciam que a palavra de Deus é quem nos dá essa segurança. Por isso, nós, como professores, devemos sempre estar reafirmando e sempre ensinando as doutrinas bíblicas para formar discípulos e pessoas que estejam abalizadas na palavra de Deus e aptas para refutar essas ideias. Por isso é que Paulo aconselha Timóteo que o obreiro tem que ser alguém que não se envergonhe, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Também, por fim, nós temos aqui a enfatização à santificação. O verbo santificar vem do grego agiazo, que significa separar, purificar, consagrar. Quando nós buscamos a santificação, através da oração, principalmente através do jejum, através da busca da comunhão com Deus, nós nos aproximamos de Deus. Na última lição, falamos sobre o pecado, que tem aí a sua origem na expressão amartia, por isso que nós estudamos a martiologia, a doutrina do pecado. Então a palavra amartia significa errar o alvo, Quanto mais perto do alvo eu estou, mais fácil de acertá-lo. Quanto mais distante do alvo estou, mais dificuldade eu terei. Ou seja, quanto mais perto de Deus nós estamos, menos erro teremos. Não quer dizer que estaremos isentos dos problemas e dos erros, mas significa que quanto mais perto de Deus estamos, mais aptos a pregar a sua palavra e a viver aquilo que a Bíblia nos proporciona, estaremos. E com certeza, em uma vida de santificação, nós não seremos tentados a essas ideias, a esses pensamentos malignos. Precisamos dar atenção a isso. Amados, chegamos ao fim de mais uma pré-aula. Eu quero dizer a você, tome cuidado com os ensinamentos que se proliferam dentro da internet. Procure sempre o auxílio do seu pastor, do seu professor de escola dominical, do seu discipulador, para que você não caia nos enganos que estão sendo proliferados aí nas redes sociais, que são muitos. Não estou incentivando você a não fazer pesquisas, não estou incentivando você a não buscar mais conhecimento, mas tome cuidado com as fontes. Eu nunca me esqueço de uma grande lição que eu aprendi com o pastor Claudinor de Andrade, que é o nosso consultor teológico da CPAD. Quando ele é abordado sobre as questões teológicas, ele diz que há 3 níveis de teologia hoje no Brasil. A primeira teologia é a teologia clássica, essa que nós ensinamos, como nós, teologia clássica pentecostal, que preserva os dons espirituais, que crê na inerrância da palavra de Deus, a teologia pura. Mas também há uma outra teologia, chamada de mística, uma teologia que oriunda aí do neopentecostalismo, que é uma teologia perigosa, da prosperidade, que nós precisamos ter cuidado também. Mas se tem uma teologia que é ainda mais perigosa, que devemos dar atenção, é a teologia acadêmica. Não desestimulando você
a ser um acadêmico, você precisa buscar esse recurso. Mas eu digo a expressão teologia acadêmica, como diz o pastor Cláudio de Andrade, que não crê mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse academicismo teológico que tem tirado os valores da palavra de Deus, que eles não acreditam mais na inerrância bíblica. Mas, como rêmoras, eles não saem do ambiente eclesiástico, porque dependem da igreja, dependem desse ambiente para o uso dos seus materiais. Tomemos cuidado. Tenho certeza que você tem aí na sua igreja um pastor, tem um professor pentecostal, que preserva a identidade pentecostal clássica e que preserva as doutrinas bíblicas. Procure se aconselhar com ele. E você, professor de escola dominical, tenho certeza que Deus dará a você graça e sabedoria para aplicar essa lição polêmica, difícil e muito delicada. Mas Deus dará graça para que nós possamos levar a palavra da verdade aos nossos alunos, para que sejam abençoados e edificados em nome de Jesus. Eu sou o pastor Eduardo Sônego, essa foi a terceira lição da escola dominical do terceiro trimestre. Deixo aqui meu abraço ao pastor Sérgio Melfior, nosso presidente da IADIO, também o pastor Josias Rosa, coordenador da EBD, pastor Anderson Nunes, nosso coordenador do SECOM, e a todos vocês que ficaram até aqui comigo, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.